Paz do Senhor! Crianças, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vocês já estão enjoando o Gil, já? Estou aqui direto. Olha que o vídeo do Gil vai, apavor. Para vocês sentirem saudade, tá bom? Pessoal, vamos ficar em pé nessa noite? Papai e mamãe, o tema dessa noite, vocês já viram, a tia fez vídeo, já postou no grupo. Vamos falar bem algo do tema? Eita, o bom samaritano. Então vamos fechar nossos olhos e falar do nosso Senhor. A gente disse o quê? Como que a gente disse? Com a oração. Feche os olhos. Senhor Deus, te agradecemos por estar aqui. Nos abençoa. Abençoa essa palavra. Abençoa minha vida. Que eu me comporte. Que eu não converse. E que essa palavra possa entrar no meu coração. Eita glória! E como a gente sempre inicia, né? A gente tem que fazer o quê depois da oração? O que a gente faz depois da oração? Lê, muito bem, Noemi, lê a palavra. Olha essa Bíblia linda, não é linda? Que a tia Jane fez com muito amor. E a tia Jane vai abrir essa Bíblia, que a gente vai ler. Cadê a Bíblia de vocês? Cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? Olha, tem muita gente aqui com Bíblia. Cadê a gente? A tua? Olha, a tua Bíblia. Muito bem, não abre a Bíblia dele, viu? Se ficar assim, quem achou? Diga amém. Quem não achou? Misericórdia. Novo Testamento fica onde? Lá no meio da Bíblia, né? Então, tia Jane abre sua Bíblia. Tia Jane abriu a Bíblia para ler. Todo mundo achou? A palavra de Deus diz assim, Já achou, Ana Luísa? Está quase achando, Ana Luísa, Achou? Lucas, capítulo 10, versículo 25. Amém? Vamos ler? 25, Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou o quê? Vamos lá contigo, o que ele perguntou? Mestre, o que eu preciso para herdar a vida eterna? 26. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu o quê? Vai todo mundo junto. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E esse é o que a gente vai gravar nessa noite. Como que é? Todo mundo junto bem forte. Ame o seu próximo como a si mesmo. De novo. Ame. 28, disse Jesus. Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou-se a Jesus: e quem é o meu próximo? Eu trouxe uma perguntinha minha aqui nessa noite. Eu quero uma pessoa para ler essa pergunta. Vai ser aqui, o Paulo. Bora. Repetiu, abre aí e lê. Que pergunta é essa? Deus é o seu próximo. Olha, ele respondeu que o próximo dele é Deus. Está certo, então essa é a resposta. E aí Jesus manda amar o próximo como a si mesmo. Quem é o seu próximo? Ele falou que Deus. Mas tem algumas pessoas que não sabem responder quem é o seu próximo, né? Porque um dia o homem conhecedor assim da palavra, ele pegou e foi perguntar para Jesus. Ele quis indagar Jesus e perguntou: quem é o seu próximo? E Jesus respondeu para ele de uma forma bem interessante, que a gente vai ver nessa noite. Nessa noite a gente vai contar sobre a parábola de Jesus. O que é uma parábola? Parábola é uma história que Jesus contava
ao povo naquela época, sobre o reino de Deus, sobre as coisas de Deus. E hoje a nossa história é sobre o quê? O bom samaritano. Quem sabe o que é samaritano? Ó, samaritano, onde tu nasceu, Noemi? Cana dos Cajais? E tu, Luiz? Nasceu onde? Marabá, olha aí. Samaritano é uma pessoa que nasceu em Samaria, lá próximo de Israel, bem longe, uma cidade chamada Samaria. E aí, essa é uma longa história de ódio. Havia um ódio entre os judeus e os samaritanos. Vocês sabiam disso? Judeus não queriam nem saber de samaritano, nem queriam tocar, porque os samaritanos eram pessoas sem importância. Mas o Senhor ensina a gente nessa parábola que a gente leu aí, do bom samaritano. E aí, criançada, como vai começar a história de hoje? Ó, traz aqui, Janine, mais pra cá. A Bíblia fala que havia um homem, ó, e esse homem aqui, ele estava indo para uma cidade chamada Jericó, criançada. Essa cidade, ela era muito importante, por quê? Porque muitos comerciantes iam comprar nessa cidade, lá em Jericó, iam vender, e aí esse homem, ele vai passar por um caminho. A Bíblia fala que esse caminho era muito perigoso, sabe por quê? Porque lá os ladrões pegavam, batiam as pessoas, roubavam tudo que elas tinham. E aí esse homem foi passar nesse caminho. E vocês sabiam que o nome desse caminho, sabe qual era? Caminho Sangrento. Muito forte, né? Nome horrível esse nome. Então, criançada, esse caminho era caminho sangrento. E esse homem foi passar nesse caminho. Só o que aconteceu? No caminho, ele encontrou pessoas má, ladrões, desse caminho que roubavam, né? E a gente sabe, né, que roubar é pecado. Roubar é pecado, é? Tá, mas o pecado não é só isso, não. Pecado é tudo aquilo que desagrada o nosso Deus. E em algum momento você já pegou assim uma balinha de alguém escondido? Quem aqui pegou uma balinha? Uma moeda da bolsinha da mãe? Pegou? Uma borracha lá na escola do amiguinho, então uma caneta. O amiguinho deixou aquele estojo de caneta na hora do intervalo. Aí você se junta com aquele outro amigo. Vamos pegar as canetinhas dele? Aí quando o amigo chega lá, ó, não tem nenhuma canetinha dentro da bolsa. Aí você acha que aquilo ali é brincadeira, não acha? Mas não é brincadeira. É roubar a criança. E o Senhor fala que isso é pecado. E pecado, ele nos afasta de Deus. Vocês sabiam que lá na Bíblia tem um livro que fala lá em Isaías, no capítulo 59, de verso 2, sabe o que? Isaías 59, 2. A mão já quer achar, ó. Mano, fala assim, ó. Pois são os pecados de vocês que separam do seu Deus. Então o pecado separa a gente de Deus. E Deus precisa castigar a gente. Então ele castiga o pecado. E a gente vai ficar onde? Ó, separado de Deus. A gente vai ficar como, criançada? Longe de Deus. Isso vai ser triste, né? Porque a gente vai para um lugar de sofrimento. E o Senhor Jesus contou que aquele homem passou ali naquele caminho. E os ladrões foram e fizeram o que com aquele homem, criançada? Eita, bateram muito nele, espancaram, tadinho daquele homem, né? Aquele homem não tinha como ligar para ninguém. Aquele homem não tinha como ligar. Aquele homem estava muito machucado. Será que ele tinha celular naquela época? Ele tinha, né? Não tinha celular. Como ele ia ligar para a família dele? Então aquele homem ia morrer naquele caminho, ó, criançada. Mas aí, criançada, o que aconteceu, ó? A Bíblia diz que passou um sacerdote. Eu sei que esse sacerdote vem aqui, ele vai ajudar esse homem, eu creio. Porque o sacerdote era um homem de Deus. Ele era um homem que conhecia a palavra de Deus, criançada. Então esse homem vem aqui. Eu acho que ele vai ajudar. Tu acha que não, meu amigo? Tu acha que ele vai ajudar o homem ferido? Não? Ei, criançada, infelizmente não.
Ele não ajudou aquele homem machucado. Ele foi embora, criançada. E aí a gente pensa, meu Deus, um homem de Deus conhece os mandamentos de Deus, que foi o que o tio falou? Amar o próximo como a si mesmo. Porque era da igreja, esse homem não ajudou. E aí, ó, viu ele lá machucado, fica aí, ó, não vou ajudar, vou embora. Quis ir embora, não foi? E aí, criança, o que aconteceu? Esse homem continuou lá ferido. Só que a Bíblia diz que apareceu outra pessoa, criançada, ó. Que pessoa é essa? Hein? Quem a pessoa é essa? Pessoal que está fazendo a peça, quem que apareceu? Bom? Não. Sacerdote eu já falei, quem foi o próximo? Ah, tá, fizeram a coreografia, estou sabendo. Foi o levita, outro homem de Deus, né? Conhece o mandamento de Deus, conhece a palavra de Deus, mas infelizmente, será que esse homem vai ajudar? Eu acho que ele vai ajudar. O que vocês acham? Tu acha, mano, que ele vai ajudar o homem? Não ajudou. Ele não ajudou, ele foi embora. É outro homem aqui no burrinho. E ele continua aqui caído. Meu Deus do céu, será que homem é esse? Que homem é esse aí? Quem é? O bom samaritano. Olha, o bom samaritano chegou. Eu acho que o bom samaritano vai passar. Não vai ajudar esse homem, ó. Criançada, mas o bom samaritano observou ali no seu cavalo. E aí desceu do seu cavalo. E ele, será que ele vai ajudar aquele homem? Mas tem um problema, que o Fábio falou no início. Qual é o problema que tinha entre os samaritanos e os judeus? Eles se falavam, não se gostavam, né? Ah, Jesus falou, eles não se gostavam. Passou dois homens que eram de lá de Deus e não ajudou, e o samaritano desceu do seu cavalo. E aquele homem ali, e a gente sabe que os samaritanos e os judeus, eles tinham o quê? Costumes diferentes. Então aquele homem ali desceu do seu cavalo, e aí pegou aquele homem machucado. E criançada, você sabe de uma coisa? Às vezes tem pessoas diferentes na sua sala, não tem? Tem pessoa alta, tem pessoa baixa, tem pessoa gordinha, tem pessoa magrinha, não tem? Tem pessoa branca, tem pessoa mais negra, né? Mas são pessoas diferentes. E as pessoas diferentes a gente deve abraçar e aceitar essas pessoas, sabia? Sabia, Helena? A gente tem que aceitar todo mundo. Porque é esse o mandamento do nosso Deus. Amar o próximo como a ti. Eita glória! Então aquele homem desceu do seu jumentinho ali, ajudou aquele homem, colocou, ó, remedinho nas suas feridas. Remedinho não, né? Ele levou ele para um lugar especial. Mas primeiro colocou uma faixinha aqui, né? Para ele chegar bem no lugar especial. E aí, esse homem levou ele, sabe para onde, gente? Para uma estrebaria lá, onde colocava as pessoas dormindo. Era uma espécie de um hotel lá, ó. Colocou o homem jumentinho. E aí, ele foi e falou aqui para esse homem: olha, o que você gastar com ele, eu, quando voltar lá da outra cidade que ele ia pagar para ele. Então ele cuidou dele a noite todinha, e aí no outro dia ele teve que ir embora. Mas o bom samaritano, ele tinha que ir e o homem tinha que se curar. Aí ele falou: ó, eu vou lá, mas eu vou voltar. E aí quando eu voltar, se você gastar alguma coisa com ele, eu vou ir e pagar tudo. Meu Deus, o que o Senhor está mostrando aqui, meus amados, minha criançada, nessa noite? Que nós devemos amar o nosso próximo. Você sabia que Jesus, ele pagou um alto preço por nós? Ele pagou um alto preço por nós quando ele morreu na cruz. Ele morreu por você. Criançada, que lugar é esse? É o céu. Quem quer ir para o céu?
Vocês querem ir para o céu? Eu também quero ir para o céu. Então, para ir para o céu, criançada, você tem que se humilhar na presença do Senhor. Você tem que adorar a Ele de verdade. Você tem que se comportar lá na sua escolinha, lá no lugar onde a mãe não vê você, né? Tem vezes que a mãe não sabe nem o que está acontecendo na escolinha, e lá você não se comporta, lá você não respeita o professor, você não respeita o seu próximo, você não respeita o seu amiguinho. E aí, muitas vezes, a tia fala: olha, essa menina é da igreja, lá da Monte Hermon, meu Deus, ela se comporta desse jeito, não respeita o professor, fala palavrão. Será que vocês falam, gente? Fala, João. Não, João. Fala palavrão, não? Ah, tá bom. Então aqui, a criançada da Monte Hermon não fala palavrão, são crianças abençoadas por Deus.